Boa noite. Estamos começando uma nova série de estudos bíblicos, Antídotos para o Tempo do Fim, diretamente da Igreja de Vila São Jerônimo, cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Nosso pastor, pregador dessa noite, é o nosso pastor José Garcia, pastor adventista. Vamos dar início ao louvor. Convido a todos que cantem conosco. Meu coração alegre hoje cantar, ao relembrar que as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte, a dor, não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo mal que aqui nos faz trementes, ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Amém. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir, a todos será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou, ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal, na pátria que Deus nos prepara. De graça teremos um lar, as vestes serão sempre novas, não há
rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, nem quem venha esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, com Ele imortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Amém. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Convido a todos para nós curvarmos as nossas cabeças, para iniciarmos o culto dessa noite, então, com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, querido Deus, pelos Teus cuidados, pela vida e pela saúde, Senhor nosso Deus. Querido Pai, queremos convidar que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio esta noite, aqui no nosso culto de adoração a Ti, querido Pai. Aqui, Senhor nosso Deus, nós estamos aprendendo que o Senhor é o nosso único antídoto, querido Pai, para o tempo do fim. Em Ti, querido Pai, a salvação, em Ti, querido Deus, está a verdade, a paz e a segurança para os momentos difíceis que o mundo está passando. Senhor nosso Deus, abençoe ricamente o nosso pastor, que vai abrir a Tua palavra que santifica, que transforma, Senhor Deus, e nos dá, Senhor Deus, sentido nas nossas vidas. Fique conosco, nos abençoe, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Provai e vede. História de hoje. A felicidade de ser fiel. São Luís, capital do Maranhão, é uma cidade litorânea de clima tropical, onde a maior parte da população é jovem. É lá que mora Francisco, sua esposa Edith e sua família. É uma família temente a Deus que se prepara a cada dia para a volta de Jesus. A nossa vida antes de conhecer a Jesus não foi fácil, mas a partir do momento que Cristo entrou na nossa vida e fez diferença, hoje o nosso lar é um pedacinho do céu aqui na terra. Francisco e Edith participaram do seminário de enriquecimento espiritual, o que mudou suas vidas. Hoje,
trabalham com móveis e agradecem a Deus por serem sócios nos negócios. Quando pensamos em começar com o comércio, fizemos um pacto com Deus. Isso trouxe um bem-estar, uma felicidade na nossa vida espiritual, como também no nosso cotidiano. Mas, no momento, no pacto que nós fizemos, era apenas oferta da empresa, nosso dízimos e oferta, pessoa física, eu e ela. Só que nesse período agora da jornada, despertou algo em nós, dizimar da empresa também, do grupo, né? Então, havia dízimos atrasados, que a gente não estava devolvendo, porque da empresa nós fizemos o pacto apenas oferta. Nós tínhamos um terreno à venda há muito tempo que vinha rolando esse negócio e não acontecia. E nós fizemos um voto a Deus, se vendesse aquele terreno, nós iríamos atualizar tudo. Num passe de mágica assim, surgiu uma proposta excelente, né? E nós estamos já atualizando nossos dízimos atrasados e fizemos o pacto também de dizimar da empresa também. Ser fiel a Deus, para mim, para nós, é um motivo de gratidão. Francisco diz que o seminário o levou a repensar cada aspecto de sua vida e hoje toda a família dedica as primeiras horas do dia para o Senhor. Eu acordo 4 horas da manhã, faço 2 horas de jornada, leio o que precisa ser lido, oração, lição da Escola Sabatina, Espírito e Profecia, minha Bíblia, e aí tiro 1 hora para exercício físico, né? Quando eu terminei a jornada espiritual do Espírito Santo, eu recomecei a primeira e não quero mais parar. Enquanto tiver jornada espiritual, eu não quero mais parar até Cristo voltar, porque é uma bênção muito grande na vida da nossa família. Depois que nós passamos a praticar essas coisas, o nosso dia é diferente, é um dia mais alegre, mais saudável, com mais disposição. Francisco está feliz por fazer parte da família de Deus e deseja que você também experimente o que é decidir todos os aspectos de sua vida sob a perspectiva da breve volta de Jesus. Se precisar um dia ir lá para a beira do lago com uma cabanazinha, a pão e água, mesmo assim seremos fiéis ao nosso Deus. Como amamos a volta de Cristo, o nosso desejo é que a cada dia a gente possa contribuir um pouquinho a mais para que esse evento aconteça logo, né? Porque, afinal de contas, os acontecimentos que estamos vendo no mundo, todos já levam a crer que os dias estão próximos. Jesus está voltando. Dedique cada detalhe da sua vida ao Senhor Jesus e demonstre sua submissão e gratidão, trazendo seus dízimos e ofertas. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Olá, amigos e amigas. É muito bom estarmos juntos novamente para louvarmos a Deus, orarmos ao nosso Pai Celestial e estudarmos a Bíblia Sagrada, a santa e maravilhosa Palavra de Deus. Não é em vão que o salmista escreveu dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está chegando até você mais uma pregação da série Antídotos para o Tempo do Fim. Os dias que nós estamos vivendo agora. Nessa noite queremos abordar o tema cujo título é o antídoto contra o egoísmo. O egoísmo realmente é um problema muito grande hoje dentro das famílias, na sociedade, na vida das pessoas. É o hábito de ser exclusivista, pensar e agir e colocar-se em primeiro lugar, não ter amor e consideração para com o próximo, e muitas vezes o próximo são as pessoas que estão bem ao ladinho de cada um de nós. Alguém disse que o egoísmo é o vírus que corrói o amor na sociedade. O antídoto contra este mal é a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o seu exemplo, a sua misericórdia e o seu amor. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existe um incidente, uma experiência na vida e no ministério de Jesus que nos traz lições preciosas para a nossa vida, de como nós podemos conviver com este vírus do egoísmo, é claro, e podermos vencê-lo e sermos cristãos autênticos, amorosos,
vigorosos e sendo o exemplo dentro da nossa família, na nossa comunidade cristã, na nossa sociedade e no mundo que nós estamos vivendo. No Evangelho de Mateus, eu convido você que está com a Bíblia aí, nós podemos ler capítulo 17, versículos 24 a 27. Nos narra essa experiência que Jesus teve quando esteve aqui na terra. Diz assim a Bíblia, Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27, está escrito o seguinte: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas, que era o imposto que era cobrado pelo Império Romano? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, que correspondia a 4 dracmas, que dava para pagar o imposto de 2 pessoas, de Jesus e do seu discípulo Pedro. Toma-o, disse Jesus, e entrega-lhes por mim e por ti. Amigos queridos, essa experiência ocorre numa cidade muito especial. Cafarnaum ficava na região da Galileia. A Galileia ficava perto do mar da Galileia, que não era um mar, era um lago, chamado Lago de Tiberíades. Ali em torno havia muitas cidades, a cidade de Tiberíades, havia Cafarnaum, havia Caná da Galileia, onde Jesus realizara o seu primeiro milagre, transformando água em suco puro, naquela festa extraordinária de casamento. Ali tinha outras cidades que Jesus realizou grandes milagres. Mas Cafarnaum era o centro evangelístico de Jesus. Ali morava o apóstolo Pedro também. Ali Jesus gostava de estar e realizar a sua obra. O nome da cidade de Cafarnaum é muito inspirador. Significa Vila de Compaixão. Ali Jesus realizou muitos milagres. Ele curou o servo do centurião, que fora trazido até ele por 4 homens e colocado pelo buraco no telhado. Foi um milagre extraordinário. Ali Jesus, essa foi a cura do paralítico, que ocorreu nessa circunstância. Também Jesus curou a sogra de Pedro, o servo do centurião, que foi um outro milagre maravilhoso. O filho de um nobre libertou uma pessoa que estava possessa pelo inimigo, e ali ele proferiu uma grande mensagem para as pessoas daquela época e para nós hoje também. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 24 até em diante no verso 39, onde diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, 24 em diante, diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E ali haveria de ele proferir uma grande mensagem que está expresso aqui no verso 32 do capítulo 6 do Evangelho de João. Diz assim a Bíblia: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Verso 39, e a vontade de quem me enviou esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Que mensagem maravilhosa de alento e conforto ao nosso coração. A Bíblia diz, são as palavras de Jesus: eu sou o pão da vida. Hoje estamos vivendo num mundo, e o nosso país aqui não é diferente, cerca de 27 milhões de pessoas aqui no Brasil estão passando fome. Fome física, carecem de pão, de alimento nas suas casas. É um grande desafio para nós como cristãos, e nós como membros da comunidade temos feito campanhas para poder fazer chegar até pessoas cestas básicas, poder alimentá-las,
ajudá-las a ter uma vida equilibrada, uma vida feliz. Mas existe uma outra fome também, que pode preencher e saciar o vazio da alma, da mente, do coração. Esta fome é a fome espiritual. E Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, e nós temos que nos alimentar de Jesus. E nós nos alimentamos de Jesus quando nós estudamos a sua palavra, que é a Bíblia, quando nós oramos, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. O relato bíblico do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que nós lemos inicialmente, e vamos voltar lá para o nosso texto básico, versículos 24 em diante, nos fala que os cobradores de impostos na cidade de Cafarnaum chegaram para Pedro e perguntaram. Diz aqui a palavra de Deus o seguinte, Mateus capítulo 17, versículos 24 em diante. A pergunta que os cobradores de impostos fizeram para Pedro, lá na cidade de Cafarnaum, perguntando o seguinte, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Foi a pergunta que eles fizeram. Naquele tempo, o Império Romano dominava o mundo, desde o ano 168 a.C., e dominaria até o ano 476 da nossa era, quando houve a invasão das tribos bárbaras, a queda do Império Romano. Mas no tempo de Jesus, a sociedade era formada das seguintes classes. Tinha o Império Romano, que dominava o mundo pela força, pelo poder. Tinha os gregos, que eram os intelectuais da época. Tinham os israelitas, ou os judeus, que eram os pseudos cristãos. E tinha também os cristãos verdadeiros, aqueles que seguiam a Jesus. Era cobrado o imposto de cada cidadão. Esse imposto era canalizado para a manutenção do templo em Jerusalém. Eram cobrados 2 dracmas. Uma dracma representava um dia de trabalho de um trabalhador. Imagine se alguém ganha R$100 por dia hoje, um salário de R$3.000 por mês, 30 dias, R$100 por dia. Seria então um imposto de R$200 por ano de um cidadão. E aí então os cobradores de impostos chegaram para Pedro e perguntaram, o vosso mestre, Cristo Jesus, não paga as 2 dracmas? Eles queriam encontrar alguma coisa para condenar Jesus, que viera a este mundo com uma missão. Ele iria até a cruz, morreria por nós para nos salvar, mas ele se apresentava como sendo o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Havia algumas classes que eram isentas. No tempo de Moisés, eram isentos os levitas e os sacerdotes. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 9. No tempo de Cristo, eram isentos os levitas, os sacerdotes e os profetas. Mas Jesus, ele faz uma pergunta para Pedro, porque Pedro ele responde imediatamente. Quando pergunta para ele, vosso mestre não paga o imposto? Não paga as 2 dracmas? Ele diz, sim, o mestre paga. E agora então Jesus começa a perguntar para Pedro, e ele faz a seguinte pergunta para Pedro. E está aqui o que Jesus perguntou no versículo 25. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse logo, estão isentos os filhos. Nós também, os reis, eles cobravam os impostos dos estrangeiros, das demais famílias, mas dos seus filhos, eles não cobravam. Logo, Jesus estaria isento, porque Jesus era um profeta, Jesus era o Filho de Deus, o Rei do Universo, não deveria pagar impostos naquela oportunidade, estaria isento desta situação de poder pagar impostos. Pedro havia dito que sim. Agora Jesus, ele se depara com uma dicotomia, porque se ele pagasse o imposto, ele não estava agindo como um filho do rei do universo. E se não pagasse o imposto, ele estava agindo contra o templo em Jerusalém, que devia ser honrado. Então Jesus, para não escandalizar os cobradores de impostos, as pessoas que conviviam na época que ele conviveu, e para nós hoje também a grande lição, que muitas vezes é necessário que nós percamos alguma coisa para nós podermos ganhar mais um pouquinho lá na frente. Às vezes, você pode perder uma discussão, mas você ganha um amigo. Às vezes, você perde um pouquinho de dinheiro, mas você ganha a sua autoestima.
a sua postura, a sua personalidade. Não vale a pena discutir por qualquer coisa ou brigar para qualquer coisa. Jesus, ele nos dá o exemplo. Ele optou por não escandalizar a sociedade dos seus dias e deixar para nós hoje uma lição de humildade, de amor, de desapego às coisas materiais. Ele mandou então Pedro fazer algo extraordinário. Um milagre devia ser realizado agora. Então diz aqui Jesus, no verso 27 do capítulo 17 de Mateus: mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira, abre a boca do peixe, acharás um estáter, que era uma moeda que valia 4 dracmas, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti também. O milagre, irmãos, devia acontecer. Jesus, ele fala para Pedro: vai lá, lança o anzol na água, vai pegar um peixe, abre a boca, ali está um estáter, e vai lá e paga. Vale 4 dracmas, 2 minhas e 2 de você. A primeira lição que nós aprendemos disso é que, para que o dinheiro possa chegar em nossas mãos, para que a riqueza possa nos alcançar, é necessário haver trabalho. Jesus podia ter feito um milagre ali, dizendo: olha, Pedro, olha para baixo, você vai encontrar aqui no chão uma moeda valendo 4 dracmas. Mas ele enviou Pedro para pescar. Você tem que trabalhar, você vai trabalhar, lança o anzol e você vai pegar um peixe. Se nós quisermos também granjearmos os nossos recursos, a Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador. E no Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Esta lição, nesse incidente maravilhoso, Jesus ensinou para Pedro e para mim e para você também. Como é bom o trabalho, é uma bênção. Não importa o trabalho que você faz, pode ser mais simples ou sofisticado. Você pode ser um faxineiro ou uma faxineira numa empresa. Faça-o com amor e dedicação. Deus vai abençoar você. E lá dentro você será muito importante, mostrando a empresa que você trabalha de uma forma limpa, de uma forma bonita, de uma forma agradável. Se você é um grande executivo em uma empresa, se você é um administrador ou uma administradora, se você é um profissional liberal, um médico, um advogado, seja lá o que for, faça o seu trabalho com alegria, para a honra e glória de Deus, e faça o seu melhor, para que você possa ter satisfação do seu trabalho, e para que você possa também ser uma bênção para as pessoas que necessitam do mesmo. Isso Jesus ensinou para nós. Algumas aplicações dessa passagem da Bíblia. Em primeiro lugar, cuide com as suas respostas. Pedro, ele era muito afoito e muito impetuoso. Perguntaram e ele já respondeu. Falaram e ele já rebateu. Cuidemos com as nossas palavras. A Bíblia diz que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Mas tenhamos cuidado, porque as nossas palavras, elas são como penas jogadas ao vento. Depois que nós as falamos e proferimos, nós não podemos trazê-las de volta. Às vezes nos arrependemos, às vezes falamos coisas que nos arrependemos para o resto da vida, porque nós somos muito afoitos. E às vezes nossas palavras ferem os corações. Às vezes nossas palavras trazem tristeza para as pessoas, desmancham nossos relacionamentos, quebram as nossas mais singelas e sinceras amizades que nós temos. Sejamos cuidadosos, pensemos antes de falar. Este é um exercício que eu e você temos que fazer para conversarmos e respondermos de uma forma equilibrada. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Segundo ponto dessa experiência de Jesus com Pedro e os demais cobradores de impostos, a sociedade, os registros bíblicos que chegam até nós hoje também. Fazer compromisso é fácil, o difícil é cumprir. Hoje você recebe telefonemas, hoje sem você pedir, você vê lá na sua caixa de correio, está um envelope com cartão de crédito, e é muito fácil de gastar, as propagandas motivadoras estão aí na mídia, na televisão, na internet, e nós somos motivados a gastar e a gastar. Cuidemos, sejamos equilibrados. Existem hoje no país, em nosso país, 66,5% de uma população endividada que não consegue dormir. Ellen White, a grande escritora cristã adventista, a profetisa dessa igreja, ela escreveu dizendo: a dívida enfraquece a fé e debilita a saúde,
porque as pessoas não conseguem ficar tranquilas, ficam preocupadas, não dormem à noite, a saúde é debilitada, a mente é atingida. E não se esqueça que nós teremos uma mente sã num corpo são, se nós vivermos equilibradamente com aquilo que nós ganhamos e canalizarmos de forma equilibrada para a compra de bons alimentos, para o vestuário saudável, para uma vida equilibrada, a educação dos nossos filhos e a nossa caminhada cristã também. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz, um dos mandamentos da Bíblia, Êxodo capítulo 20, no verso 13, não roubarás. Ali, a palavra de Deus nos fala que nós temos que ser fiéis em tudo. A palavra de Deus diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César representa os impostos que nós temos que pagar, que nós pagamos quando nós compramos. Aqueles que têm uma renda um pouco mais elevada têm que pagar imposto de renda, pagamos IPTU, pagamos uma série de impostos. E temos que fazê-lo, às vezes não concordando muito, mas a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes às nossas autoridades e cumprirmos com a nossa parte em relação a elas. E Jesus nos deu o exemplo, mandando Pedro ir pescar, e ele foi, pegou o peixe, estava lá a moeda, ele veio, trouxe e pagou os cobradores de impostos. Hoje Jesus diz também para nós, seja pontual também no pagamento dos seus impostos. Mas nós temos que dar também a parte que pertence a Deus. Deus, Ele nos dá tudo o que nós temos. Deus nos dá vida e nos mantém com vida também. Deus nos dá saúde, nos dá energia e força para nós trabalharmos e ganharmos o nosso pão de cada dia. E Ele diz assim, eu estou te dando 100% do que você tem. E Ele pede uma partezinha também para nós darmos para Ele, para a sua obra, para a pregação do Evangelho. E a Bíblia chama isso de dízimo. Está lá em Malaquias, no capítulo 13, no verso 10, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Na verdade, o dízimo que nós devolvemos, como orientação da Bíblia, ela significa a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Nós não estamos pagando nada, nós estamos devolvendo uma partezinha daquilo que Ele nos dá diariamente em nossa vida. Lá no Jardim do Éden, Ele disse assim, olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer menos desta árvore aqui, não toqueis, porque no dia que vocês tocarem, certamente vocês irão morrer. Deus, Ele nos dá 100% e pega para nós tirarmos o dízimo sagrado e entregarmos na casa do tesouro para o avanço da sua obra. E também nos motiva a nós expressarmos a nossa gratidão, devolvendo as nossas ofertas, que serão canalizadas para ajudar os próximos, para manter o templo, que é a igreja de Deus hoje, e, acima de tudo, pregar o Evangelho. Pedro obedeceu, foi pescar, e ali Deus realizou um grande milagre na vida deste homem que ficou marcado por toda a sua caminhada cristã. Hoje, o milagre deve acontecer também em nossa vida. O milagre é a junção do divino com o humano. Jesus mandou, Pedro obedeceu, o milagre aconteceu. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Jesus Cristo vive em nosso coração, em nossa vida, a nossa vida ela é transformada, abençoada e feliz. O nosso lar é unido, o nosso trabalho vai bem, a nossa empresa se torna próspera, os nossos filhos crescem obedientes nos caminhos do Senhor, e assim juntos nós nos preparamos para o dia glorioso em que nós sairemos deste mundo e nós receberemos a vacina definitiva contra o egoísmo e todos os males deste mundo, a volta de Jesus, e de suas mãos o galardão da vida eterna. Amém? Amigos queridos, amigas que estão ligadas conosco nessa noite, Jesus Cristo, Ele faz um convite maravilhoso para nós irmos até Ele e entregarmos a nossa vida em suas mãos, a nossa família, o nosso trabalho, sermos abençoados, vitoriosos e felizes. Esse convite encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, onde diz assim a palavra do Senhor falando ao nosso coração. E aqui diz o seguinte, você pode ler na sua Bíblia, pode pegá-la nesse momento para você acompanhar juntamente com o pastor, essa leitura maravilhosa dos textos finais da nossa mensagem dessa noite. É o convite maravilhoso de Jesus convidando você para andar com Ele.
convidando você para ter uma vida abençoada, vitoriosa e feliz. E diz aqui a palavra do Senhor dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estimado amigo, estimada amiga, Jesus faz esse convite maravilhoso. Ele está batendo a porta do teu coração, da tua vida, da tua família nessa noite, perguntando: há lugar para mim na sua vida? Eu quero te abençoar e dirigir a tua caminhada cristã. Eu quero proteger a tua saúde. Eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero abençoar o teu trabalho. E eu quero te ajudar a você se preparar para um dia estar comigo definitivamente no lar que eu estou preparando para você. Para que isso possa ser uma grande realidade, é necessário que cada dia nós entreguemos a nossa vida nas mãos de Jesus. É necessário que nós estudemos a Bíblia Sagrada, a santa e maravilhosa Palavra de Deus. Ela vai nos mostrar o caminho e vai nos conduzir para os braços preciosos de Cristo Jesus. Se você precisa de um milagre na sua vida, se você precisa de uma bênção especial na vida de um filho ou de uma filha que quem sabe se desviou por caminhos tortuosos desse mundo, nessa noite, em nome de Jesus, eu te convido a você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, a você colocar a sua família nas mãos de Jesus, a você colocar o seu trabalho nas mãos de Jesus. Se você assim deseja, nessa noite, eu quero orar por você e pela sua família também. Feche seus olhos nesse momento, curve a sua fronte. Vamos colocar a sua vida, a sua família nas mãos de Cristo através da oração. Pense em Deus, vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida que o Senhor renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pela família que temos, pelos filhos, os netos, os bisnetos. Muito obrigado pela amizade cristã que desfrutamos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor nos dá, o qual nos proporciona termos a alimentação, o agasalho, a casa, o transporte, tudo que nós necessitamos. Mas, acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos pela bênção do perdão e da salvação que temos nos méritos de Cristo Jesus. Muito obrigado pelo seu convite, dizendo: vinde a mim. E nesse momento queremos colocar em tuas mãos o nosso coração e a nossa vida. Queremos te pedir uma bênção sobre cada pessoa que está ligada conosco nesse momento. Te pedimos que os abençoe ricamente e visite seus lares. Se ali tem alguém doente, levante e traga a cura. Se eles têm algum familiar que estão no hospital, que o Senhor pode trazer de volta, Senhor, totalmente curado. Se alguém está passando por algum momento de depressão, de ansiedade, de preocupações, das lutas deste mundo, estenda a tua mão poderosa e realize o milagre pela tua graça, pelo teu poder. Entregamos todos em tuas mãos, Senhor. Abençoa-os. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe a todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estimado amigo e amiga, queremos oferecer gratuitamente para você a oportunidade de você estudar a Bíblia de uma forma organizada e planificada. É o guia de estudo da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Nós temos este curso bíblico de forma física ou também de forma virtual. Entre em contato conosco e nós iremos entregar para você estudar a Bíblia e conhecer o plano maravilhoso de Jesus de salvação e de vida eterna. Deus os abençoe, uma feliz semana e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Santo.